Olá, você novamente. Agora é o vídeo número 3. Então, neste vídeo número 3, eu vou falar a respeito do batismo. Então, vamos começar pela Bíblia. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 3, do 18 ao 21, que diz assim: Pois Cristo morreu de uma vez para sempre pelos pecados, um justo pelos injustos, a fim de conduzir vocês a Deus. Ele foi morto na carne, mas recebeu vida no Espírito. E assim ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que tinham sido desobedientes, quando Deus estava pacientemente nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, foram levadas a salvos através da água. O batismo que corresponde a isso também salva você agora, não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então o batismo, ele corresponde a uma morte. A gente morre na carne e recebe vida no Espírito. É por isso que o batismo é sobre imersão. Que a gente, quando imerge, a gente morre e depois ressuscita com Cristo. Esse é o significado do batismo. É uma morte na carne e uma ressurreição espiritual em Cristo. Atos, capítulo 2, 38 a 39. Pedro lhe disse: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, todos os que Jeová nosso Deus chamar para si. Então vemos que quem se batiza, ele recebe a dádiva do Espírito Santo. Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e vocês receberão a dádiva do Espírito Santo. Quem se batiza precisa receber o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. Uma coisa, ela não pode ser independente da outra. A gente vai ver isso no decorrer dos textos. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3. Mas, se vocês foram levantados junto com Cristo, continue buscando as coisas de cima. Quem é levantado junto com Cristo, buscar as coisas da onde? De cima. Onde o Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham a mente fixa nas coisas de cima, não nas coisas da terra, pois vocês morreram e a sua vida está escondida junto com Cristo em união com Deus. Ou seja, a gente morreu na carne e vive no Espírito com Cristo. E quem é levantado com Cristo busca as coisas da onde? De cima. Aí começa a confundir a cabeça se você pensar que existe uma separação entre grande multidão e ungidos. Que aí vai pensar, eu me batizei, sou da grande multidão, mas eu não estou pensando nas coisas de cima, estou pensando nas coisas de baixo. Devendo como... Fica tipo uma confusão. Mas vamos ler os outros textos. Gálatas, capítulo 3, 26 a 29.
Todos vocês são, de fato, filhos de Deus, por meio de sua fé em Cristo Jesus. Pois todos vocês foram batizados em Cristo, se revestiram de Cristo. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem homem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em união com Cristo Jesus. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão, herdeiros segundo uma promessa. Aqui vem falando muitas coisas interessantes. Se você é batizado, foi batizado em Cristo, então você se revestiu de Cristo. Fica uma coisa até meio sem sentido. A grande multidão, ela se batiza, mas não se reveste de Cristo. Ela se batiza, mas como é que vai mortificar a carne e viver no Espírito se não recebe o Espírito? Se vocês pertencem a Cristo, ou seja, todos vocês estão em união com Cristo. Além disso, se vocês pertencem a Cristo, são realmente a descendência de Abraão. Mas a grande multidão não é descendência de Abraão, de acordo com os ensinamentos. Se ela não é descendência de Abraão, então não pertence a Cristo. Não pertence a quem, então? Vamos continuar lendo os textos. Gálatas 3:7. Certamente vocês sabem que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Existe outro tipo de fé? Mais de uma fé da grande multidão e uma fé dos ungidos? Existem dois tipos de fé? Porque aqui vem dizendo que todos os que têm fé é que são filhos de Abraão. Romanos 5:9. Assim, visto que agora fomos declarados justos pelo sangue, com muito mais certeza seremos salvos da ira por meio dele. Ou seja, nós somos declarados justos por meio do sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos declara justos. 1 João 1:7. No entanto, se estamos andando na luz, assim como ele mesmo está na luz, estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 Coríntios 10:16. Será que o cálice da bênção que abençoamos não é uma participação no sangue de Cristo? O pão que partimos não é uma participação no corpo de Cristo? Quer dizer que o sangue de Jesus Cristo, ele declara justo as pessoas, mas eu não bebo do cálice da bênção porque eu não sou ungido. Só que aqui vem dizendo, não é o cálice da bênção uma participação no sangue de Cristo? Como é que eu posso participar e ao mesmo tempo não participar? O sangue de Cristo, ele me purifica, me justifica, me salva, mas eu não participo do sangue. Primeira João, capítulo 3, do 4 ao 10. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei. E o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados. E não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica o pecado. Ninguém que pratica o pecado ouviu, nem chegou a conhecê-lo.
filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Ó, advertência, filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifestado para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente, semente de quem? A semente de Deus, permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Deus. Quem é nascido de Deus? Os ungidos para testemunho de Jeová. E a grande multidão. Desta forma, o 10, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, mas aquele que não ama o seu irmão. Nos ensinamentos da Testemunha de Jeová, diz que os ungidos são filhos de Deus. A grande multidão ainda não é. Ela vai ser depois do milênio. É esse o ensinamento. Os filhos de Deus hoje são os ungidos, e depois do milênio será a grande multidão. Que acho que tem que passar por prova, tudo, ser um povo bem santo, digamos assim. Mas eles se consideram hoje pelo fato de que depois do milênio eles serão. Essa é a explicação que é dada. Só que não existe ficar em cima do muro. Ou você é filho hoje, ou você não é filho hoje. Aqui é bem claro. Porque quem é filho é quem tem a semente de Deus. A gente viu nos textos para cima que essa semente é o que? É o Espírito. Quem nasce do Espírito é de Deus. É por isso que o batismo, ele é um nascer de novo. Aí tu vai no JW, pesquisa sobre o nascer de novo e tu vê que só quem nasce de novo é os ungidos. E a grande multidão, ela não nasce de novo. Não é uma nova criatura. Como que ela vai vencer o pecado se não tem o Espírito de Deus? Sem o Espírito de Deus não tem como vencer o pecado. Se ela não vence o pecado, ela é escrava. Se ela é escrava, não é de Deus. Está debaixo de lei. É escravo do pecado. E é filho de quem? Ah, por enquanto é filho de um e lá depois do milênio vai ser filho de outro. Tá vendo que não é isso que as escrituras elas ensinam? Vamos continuar lendo os textos. João, capítulo 3, 5 e 7. Diz assim: Jesus respondeu: digo-lhe com toda certeza, a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é Espírito. Não se espante, porque eu lhe disse, vocês têm que nascer de novo. Aí eu pego essas palavras de Cristo e pergunto: quem nasceu da carne é carne. A grande multidão é o quê? Nasceu da onde? Da carne. Os ungidos nasceu do Espírito. Mas quem é da carne é escravo da carne. Como a gente viu nos textos passados. A gente vai ver também nos textos que eu vou ler agora. Romanos 8, 4 até o 17. Do 5.
Pois os que vivem de acordo com a carne fixam a mente nas coisas da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, nas coisas do Espírito. Esse texto está se referindo a quem? Esse texto é muito usado para dizer que é dos ungidos. Mas leia com atenção e vocês vão ver que não é. Pois fixamente na carne significa morte. Olhe bem o que o texto diz. Significa morte, fixamente na carne. Aí eu leio o texto de João novamente, que fala, né? A menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui não quer dizer que vai ser no céu. Aqui vem dizendo que se você não nascer da carne do Espírito, você não entra. E o que nasceu da carne é carne, que nasceu do Espírito é Espírito. São só dois. Ou nasce da carne ou nasce do Espírito. E aqui vemos embaixo que quem fixar a mente na carne significa morte. Mas fixamente no Espírito significa vida e paz. Porque fixamente na carne significa inimizade com Deus. Fixamente na carne é inimizade com Deus. Inimigos de Deus. Visto que a carne não está em sujeição à lei de Deus. De fato, nem pode estar. De modo que os que vivem em harmonia com a carne não podem agradar a Deus. No entanto, vocês não vivem em harmonia com a carne, mas com o Espírito. Se o Espírito de Deus realmente mora em vocês. Se você não tem o Espírito de Deus, o texto é muito claro. Mais claro que isso, eu não sei nem o que dizer. Se você não tem o Espírito de Deus, você vai andar na carne. E se você andar na carne, você é inimigo de Deus. É por isso que o batismo é a mortificação na carne e vida no Espírito, como a gente leu. A gente morre na carne e vive no Espírito. Ainda tem mais que a gente leu. Quando a gente batiza, recebe o dom do Espírito. Porque sem ele, a gente vai continuar vivendo na carne. É uma coisa só. A Bíblia diz, é um só batismo, é uma coisa só. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Ele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em união com vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Portanto, se o Espírito daquele que levantou a Jesus dentre os mortos mora em vocês, aquele que levantou a Cristo, Jesus, dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais. Por meio de quê? O Espírito dele. Quando você morrer, se o Espírito de Deus estiver em você, você vai viver porque o Espírito Santo está dentro de você. O Espírito de Cristo e o Espírito de Deus é um só, é o Espírito Santo. Não existe outro tipo de Espírito. Assim, irmãos, estamos sob a obrigação, mas não para com a carne, ou seja, para viver de acordo com a carne.
Pois se vocês viverem de acordo com a carne, certamente morrerão. Mas se pelo Espírito entregarem à morte as práticas do corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são realmente filhos de Deus. E esse texto, ele é aplicado apenas para o ungido. Olha o quão sério é esse texto. Pois vocês receberam não um espírito de escravidão, que causasse novamente temor, mas receberam um espírito de adoção como filhos. E é por meio desse Espírito que clamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo. Cristo, ele herda as promessas de Abraão. Logo, o corpo dele, quem tem o espírito dele, vai receber também essa herança que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E esse texto é aplicado apenas para os ungidos. E a grande multidão? Como é que fica nessa história? Não tem o Espírito de Deus? Se tem, então é herdar as mesmas promessas. Tem ou não tem? A doutrina da Torre de Vigia, ela diz que o Israel espiritual são os ungidos e a grande multidão, ela precisa andar junto com os ungidos para poder ter vida. Em parte nenhuma do Novo Testamento fala sobre isso. Nenhuma. Que um tem que andar junto com outro povo. Um povo que é diferente do outro tem que andar junto com o outro. Mas é um ensinamento. Eles se comparam com Israel carnal no Velho Testamento. No Velho Testamento tinha o Israel carnal e tinha os residentes forasteiros. O grande multidão se considera como residentes forasteiros, que tinha que estar ali andando junto com o Israel carnal. Aí eles falam que eles são o Israel espiritual e os residentes forasteiros, que é a grande multidão, tem que andar junto. Só que eles esquecem que os residentes forasteiros, para eles poderem herdar as promessas, eles tinham que ser circuncidados. Olha o que diz Êxodo, capítulo 12, 47 ao 49. Se um estrangeiro que mora entre vocês quiser celebrar a Páscoa para Jeová, todos os do sexo masculino da casa dele deverão ser circuncidados. Só então ele poderá se aproximar para participar da celebração. E ele se tornará como um israelita de nascimento. Mas nenhum incircunciso pode comer dela. A mesma lei será aplicada tanto ao israelita como ao estrangeiro que mora em vocês. Ou seja, até o próprio israelita também tinha que ser circuncidado. E o residente forasteiro, quando ele era circuncidado, ele se tornava como um israelita na carne, de nascença. Bastava ele querer. Jesus Cristo uniu os povos em um. Como que a Associação Torre de Vigia ela pega e divide os povos novamente em dois? Só os ungidos são circuncidados no coração.
A grande multidão não é, porque não participa da celebração da morte de Cristo. Só que vemos a comparação que eles fazem, o Israel carnal, quando ele queria participar da celebração da Páscoa, que hoje é a celebração da morte de Cristo, era só eles se circuncidarem, eles se tornariam israelita na carne. E eu, se eu quero me tornar um israelita espiritual, é só eu circuncidar meu coração, tendo fé em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Eu vou ler primeiro a advertência, né? 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofia e vão engano, que são baseados em tradições humanas, nas coisas elementares do mundo e não em Cristo. Primeiro vem a advertência. Aí, a partir do 11 e o 12. Pela sua relação com ele, vocês também foram circuncidados, com uma circuncisão realizada sem mãos, por se despojarem do corpo carnal, isto é, por meio da circuncisão que pertence ao Cristo. Pois vocês foram sepultados com ele no batismo dele. E pela sua relação com ele, também foram levantados juntos com ele por meio de quê? Da sua fé. Na atuação poderosa de Deus que o levantou dentre os mortos. Você já é circuncidado no coração. Se você se batizou, você já é circuncidado no coração. Por que você não participa da celebração da morte de Cristo? Você está rejeitando o sangue. Vimos nos textos anteriores que o cálice da bênção é a participação com o sangue de Cristo. Como é que você quer que esse sangue te salve, te justifique, se você não participa dele, não tem a participação? Ele fala muito claro, não é o cálice da bênção a participação com o sangue de Cristo? É ou não é? Efésios, capítulo 4, 4-6, diz assim: há um só corpo. Há um só corpo. Ou seja, Cristo cabeça e um corpo. Judeus e gentios unidos nesse corpo. Vimos em Oséias que os judeus, junto com os gentios, eles se unirão com cabeça. Vimos que essa união desses povos será como as estrelas do céu. Há um só corpo. Não é 144 mil. A grande multidão é o quê? Se ela não é corpo de Cristo. Qual o texto que diz, existe um povo que é corpo e tem um povo que não é corpo? Há um só corpo. Um só Espírito. Se você disser, não, o Espírito que a gente recebe... Não, é um só Espírito. Se você tem o Espírito de Cristo, que é o mesmo Espírito de Deus, você pertence a Ele. Se você não tem, você não pertence a Ele. É só os ungidos que tem. E o Espírito testifica com o nosso Espírito. Assim como há uma só esperança. Uma só esperança. A que foram chamados. Qual foi a esperança que a gente foi chamado? Lá do tempo de Abraão, Isaac, Jacó. Qual é a esperança que a gente tem? De herdar a terra. Essa é a esperança. É herdar com propriedade perpétua. Perpétua inclui outras promessas. Vida eterna e assim por diante. Mas é herdar a terra.
Caiu aqui, mas já estamos encerrando. Há uma só fé, que foram chamados, há um só Senhor, uma só fé, lembra que eu falei? Uma só fé. A partir da fé que nos tornamos o quê? Descendência de Abraão. Eu acredito que seja a mesma fé que a grande multidão tenha, é a que os ungidos também têm. Não existe duas fés. E é a partir da fé que nós somos descendência de Abraão. E há uma só fé. Um só batismo. Ah, não, tem batismo na água e tem batismo com o Espírito. Nós vemos que é um só batismo. Quando a gente batiza na água, recebemos o dom do Espírito. É um batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E assim eu findo esse vídeo. E no próximo a gente vai tratar dos textos que falam sobre as casas celestiais, as moradas no céu. Então, até mais.